Esperar um pouquinho para as meninas voltarem aqui, tá? Tá faltando a Larissa, a Raíssa e a Juliana. Esperar um pouquinho para elas voltarem aqui para continuar a explicação. Maicon sumiu hoje, hein? Maicon sumiu hoje. É mesmo, é verdade. Hoje ele não apareceu, nem para gritar. Deve estar dormindo. No mínimo. Ele tá o quê, ô Rafael? Deve estar dormindo, no mínimo. É, não, ele trabalha em 2 lugares, né, gente? Trabalha no salão e trabalha entregando. Deve. Coitado, deve estar cansadão. É, pode ser sono mesmo. Esperar as meninas terminarem de entrar aqui só pra gente. Acho que já entrou todo mundo, deixa eu ver. Entrou, acho que entrou todo mundo. Larissa, já vi a Larissa aqui. Entrou. Tá faltando só a Raíssa. Vou continuar aqui então. Então, a piúria é a presença de pus na urina, tá? E o tratamento pode ser medicamentoso, ou hidratação oral, ou venosa. Então, quais que são os cuidados de enfermagem? O que a gente pode fazer por esse paciente? Estimular a hidratação, aumentar o volume, controle de diurese, higiene íntima, né? Ensinar esse paciente como que é a higiene adequada, aferir sinais retais com ênfase na temperatura. Lembrando que a temperatura ela é sinal de infecção, né? Ela diz muito para a gente em questão de infecção. Então, esses são um dos dados que a gente tem que atentar. Deixa eu só olhar aqui. Então, agora eu vou falar sobre a litíase renal. A litíase renal é a presença de cálculo ou cristais no sistema urinário e formado pela deposição de substâncias cristalinas e ou granulosas. Então, os fatores de predisposição, né? O que a pessoa pode vir o que a pessoa tem que pode vir a levá-la a desenvolver. Então, as infecções urinárias de repetição, obstrução e estase da urina, hipercalemia, hipocalciúria, deficiência de vitamina A e hereditariedade. Alguém sabe me falar o que é hipercalemia? Não, eu não sei falar. Alguém sabe? Rafaela. Oi? Oi, estou aqui. O que é hipercalciúria? Eu sei não. Ah, Rafaela. Arielle, você sabe? Michele. Ana Júlia. Carla. Vocês não sabem, meninas? Larissa. Ninguém sabe. Vou falar para vocês então, vocês anotem. Hipercalemia é aumento de cálcio. Então, grava aí. Hipercalemia, aumento de cálcio. Hipercalciúria é aumento de cálcio na urina, tá? Então, vamos repetir de novo. Hipercalemia é o aumento de cálcio. E hipercalciúria é aumento de cálcio na urina. Então, além desses dois, o paciente vai apresentar a deficiência da vitamina A e vai ter o predisponente da hereditariedade. Vai ser passado de pai para filho. Então, a pessoa já nasce com
a predisposição a desenvolver uma litíase renal. Quais que são os sinais e sintomas? Dor na região lombar com irradiação para a pelve, né, que é o nosso quadril, também conhecido assim, náuseas e vômitos, hematúria, disúria, piúria, policiúria e hiperemia. Vocês sabem o que é policiúria? Vamos ver se alguém vai responder agora. Cintia Mara, Rafaela. Uma coisa na Professora, urina, né? professora, esses aí são todos os sintomas que tem da litíase renal, né? É, Ok. policiúria, alguém sabe? Alguma coisa Policiúria. na urina, né? Oi? Tem a ver com a urina, né? Isso já Isso. entendi. É a necessidade. A pessoa sente necessidade, não sei, né? Maior de urinar. Isso, ela tem vontade de urinar mais frequente. Então, É eu. policiúria é. Oi? Sou eu. Ai, Carla, só você mesmo. Então, a policiúria é isso, tá? A pessoa ela tem vontade de urinar com excesso, tá? Ela tem muita vontade de urinar frequentemente. Mas assim, é geralmente por causa da muita ingestão de líquido ou é por conta do organismo mesmo? É por causa da litíase mesmo, Uhum. tá? A pessoa que apresenta isso, ela tem chance de desenvolver Ah, tá. Então litíase, tem tá? o caso da pessoa ter isso por ingestão de bastante líquido e por conta da litíase, né? Por causa da litíase. Tá, entendi. Então, quais que são os tratamentos? Né? Tem a analgesia potente, a hidratação, a adequação alimentar e a litotripsia, que é um tipo de cirurgia. Alguém já ouviu falar da litotripsia? Não. Não. A litotripsia é o procedimento cirúrgico que coloca o catéter duplo J. Às vezes, por assim, você já deve ter ouvido falar. O paciente ele é sedado, né? É mais comum ouvir falar como exame para retirada de pedra nos rins ou pedra no canal uretral. Então, pega o paciente, ele toma uma analgesia naquele local, introduz uma sonda, tá? Essa sonda ela vai até no rim, tá? Ela segue todo o canal uretral. Então, se tem um cálculo, né, que é a pedra, vai quebrar esse cálculo. Se for possível que ele desça, tá, gente, pelo canal da uretra, ele não é retirado. Só quebra ele para que ele venha saindo com o decorrer, né? No caso, durante a urina, durante a micção. Porém, se for possível, já retira uma parte do que dá na mesma hora. Aí, por que coloca o catéter duplo J? Primeiro, porque quando está passando com a sonda, vai lesionar o canal da uretra, né? É impossível isso não acontecer. Então, você coloca o catéter duplo J, justamente porque a pessoa está com aquele canal lesionado e ela vai expelir o quê? Coágulos de sangue junto com a urina. Então, esse catéter duplo J é para evitar, tá, que tenha retenção de coágulos no canal da uretra, evitando com que a pessoa faça sua micção, ou até mesmo que o cálculo obstrua esse canal, tá? Então, vai colocar esse catéter lá, o catéter fica durante 15 dias e o paciente retorna para uma avaliação, tá? Com um nefrologista para ver se conseguiu expelir todas as pedras, se não, é um procedimento que inicialmente parece ser super tranquilo, mas depois, durante a recuperação, é extremamente doloroso, tá? Porque a pessoa, ela literalmente expele coágulos de sangue pela uretra, tá? Na hora que ela está urinando, sai pedaços de sangue mesmo, coágulo de sangue. Então, a recuperação é um pouco demorada, né? E ela permanece com esse catéter durante 15 dias.
Pode ser que ela fique mais tempo? Pode, mas ela precisa estar fazendo acompanhamento com o nefrologista, que é ele que vai determinar qual que é a situação desse catéter, se ela precisa ou não continuar com ele, quem decide é o nefrologista, tá? Então, quais que são os cuidados de enfermagem que a gente vai fazer com esse paciente? O controle de diurese, a estimulação de hidratação, proporcionar um ambiente calmo e tranquilo, a administração de analgésicos e manter o acesso venoso permeável. Né? Então, é sempre deixar o acesso limpo. Como que a gente limpa o acesso, professora? Você pulsionou o paciente, você vai trazer junto uma seringa com 20 ml de soro. A partir do momento que você pegou e colocou o acesso, você vai lavar e vai deixar 20 ml, vai deixar o circuito preenchido com soro, para evitar que tenha retorno sanguíneo e perca aquela veia. Isso se chama salinizar. Você salinizou o acesso? Ok. Você vai deixar ele lá bonitinho e na hora que tiver que infundir a medicação, você vai infundir. Acabou de infundir a medicação, o que você vai fazer de novo? Salinizar esse acesso de novo. Isso evita, gente, que perca a veia do paciente, tá? Essa salinização depois... Professora, geralmente nesse caso aí, quando a pessoa, os rins não, tipo assim, já não tá fazendo a sua função mais, né? É a hemodiálise? Não entendi, Rafaela. Eu perguntei assim, que geralmente quando a pessoa ela tá perdendo as funções do rins, né? Aquela função de poder fazer essas coisas aí. Geralmente a pessoa ela vai para a parte da hemodiálise. A hemodiálise, Rafa, ela é a última escolha, né? É quando vê que o paciente realmente não tem mais outra forma de ser retirado as escórias do corpo. O que a gente chama de escória? O que não deve ficar no nosso corpo? Ureia, creatinina e potássio. Ácido úrico também. São esses 4, né, que são os principais causadores de patologia, vocês vão ver aí para frente, que precisa ser retirado o excesso deles. Então, se o rins não filtra e manda para fora do nosso corpo, né, através da urina, eles vão voltar para onde? Para a corrente sanguínea. E se eles vão para a corrente sanguínea, eles começam a lesionar e danificar o nosso corpo, tá? Então, quando o paciente chega a fazer hemodiálise, é porque ele tem que retirar essas escórias. Ele faz o processo que o rim não consegue fazer, tá? Porque fora a hemodiálise, geralmente é tentado outro tipo de coisa para poder, quando o rins não está fazendo essas funções, geralmente tenta outra coisa antes da hemodiálise? Não, porque tem as tentativas medicamentosas, né? E vê a possibilidade de fazer o quê? Um transplante de rins, né? Só que nem sempre o transplante é o mais rápido. Então, quando se vê que não tem outra possibilidade a não ser hemodiálise, é ela que é feita, tá? Então, continuando aqui, vamos falar um pouquinho da insuficiência renal. Deixa eu só beber uma água aqui, meninas. Vamos falar um pouquinho do que é insuficiência renal. Então, a insuficiência renal é a função dos rins, é a deficiência, né, da função dos rins em remover as substâncias indesejáveis do nosso corpo. Então, filtrando a ureia, né, o ácido úrico, reabsorver a albumina e sais minerais desejáveis como sódio, potássio e cálcio, excreção de substâncias necessárias como fósforo e hidrogênio, secretar hormônios secretar hormônios para controlar o volume da pressão arterial, como cálcio e fósforo, e a formação de hemácias. Então, a insuficiência renal é um diagnóstico que expressa a perda maior ou menor da função renal. Então, isso vai acontecer de acordo com o seu comprometimento. Então, a insuficiência renal aguda é a redução aguda da função renal em horas ou dias,
refere-se à principal diminuição do ritmo de filtração glomerular, porém ocorre também a disfunção no controle do equilíbrio eletrolítico em ácido básico. Podem ocorrer alterações hormonais, como insuficiência de eritropoetina e vitamina D. Geralmente, gente, quando o paciente tem uma insuficiência renal e ele faz o uso de hemodiálise, né? Ele tem que fazer hemodiálise, ele toma essa injeção, tá? Tem uma injeção que chama eritropoetina e ele toma essa injeção, tá? Então, quais que são as classificações? Tem infecção renal aguda, pré-renal ou funcional, que quando o rim funcionalmente íntegro, mas a perfusão sanguínea que ele chega está reduzida, que chega até ele está reduzida, podendo ocorrer devido a isso a hipotensão. A insuficiência renal aguda renal é intrínseca paraquintomatosa, orgânica ou estabelecida. É a modalidade mais comum e acontece entre 70% e 90% dos casos. Então, pode estar relacionada a isquemias severas, vasculite, glomerulonefrite agudas, nefrite intersticiais, é caracterizada por perda quase total da função renal. Como que funciona? Vou desenhar para vocês aqui no papel e vou colocar na câmera e vou explicar. Espera aí. Eu podia até desenhar lá no quadro, mas vai ficar longe, vai dar na mesma. Então, espera aí. Só um minutinho, tá, gente? Vocês vão entender. Aqui, ó. Deixa eu abrir a câmera aqui. O professor de vocês não é um excelente desenhista, não, mas vai dar para me explicar. Quando o paciente ele tem uma obstrução relacionada a glomérulo, é assim. Aqui, peraí, aqui é onde o glomérulo capita. O glomérulo ele tem esse formato, né, como se fosse uma lua. Vou chegar mais perto para vocês verem. Então, como se fosse uma lua. Então, essa parte aqui dele, deixa eu chegar. Peraí. Aqui, ó. Essa parte aqui, ela faz a absorção, certo? Então, ele pode haver uma obstrução, onde esses círculos todos são prováveis obstruções. E essa setinha descendo, quer dizer que é o canal da uretra. Então, se ele tem uma obstrução em uma parte importante, ele vai ter deficiência de fazer a filtração daquilo que é necessário, certo? Essa obstrução, ela pode se dar por cristais, né, deposição de ácido úrico em excesso, ou também por as famosas pedras nos rins, né? Porque eu acabei de falar com você da litíase. Então, eu fico tentando entender, gente, o que é o contrário. Então, aqui vocês podem ver que tem uma obstrução, pode haver uma obstrução severa, que é aqui e aqui, que são as mais próximas do local de filtração, mais embaixo, e aqui, ó. Vou colocar mais perto para vocês entenderem. Espera aí. Então, aqui, ó, vou mostrar de novo. Deixa eu entender a câmera aqui, ó. Então, aqui em cima é o glomérulo. E aqui são as possíveis áreas de obstrução. E descendo aqui embaixo é a uretra. Deu para vocês entenderem? Mais ou menos, né? Eu não sou tão boa com desenho.
Ficou bom? Obrigada, Raíssa. De nada. Eu não sou tão boa desenhista, não, mas é assim que é o glomérulo, sabe? Só para vocês entenderem aonde que ele capta e aonde que pode ter as obstruções. Porque aí você consegue entender por que que o paciente, quando ele tem essa parte aqui, ó, da insuficiência renal aguda, que é renal, que é só renal, né? É caracterizada no glomérulo. Então, aqui que é o glomérulo, que é esse desenho que eu mostrei para vocês que é o glomérulo. Então, aí você consegue entender por que que ele perde sua função total. Porque se eu tenho uma obstrução nessa primeira parte aqui, que é o que eu vou colorir e vou mostrar de novo. Cadê? Eu só tenho que me localizar aqui na câmera, porque aí eu vejo se está ficando certo ou não. Aqui, ó. O que acontece nesse primeiro local aqui que eu colori, de preto, tá vendo? Ele vai tentar fazer a absorção de tudo que ele precisa mandar aqui, né? Mandar aqui para a uretra, porém não vai ter como passar. E vai ficar armazenado nele. Vai chegar uma hora que ele vai falar assim, eu não estou dando conta, não vou soltar. Então, ele vai fazer o quê? As setinhas vermelhas, gente, ele liberando aquilo que já estava armazenando há mais tempo, tá? Então, ele vai abrir mão. Vocês estão vendo essas setinhas vermelhas? Ele está abrindo mão do que já estava sendo retido. Então, quando ele faz isso, ele devolve para o organismo aquilo que ele já tinha coletado. Tá? Então, assim, pode ter uma obstrução nessa parte aqui, ó. É que eu vou colorir de vermelho, tá? Quando tem uma obstrução num local mais baixo, né? Ainda consegue se captar e permanecer com ele. Mas mesmo assim vai fazer mal, porque não vai conseguir liberar. Então, essa é a diferença do que acontece aqui, que aqui pelo menos ele vai conseguir chegar até essa parte, então esse caminho aqui, ó, daqui até aqui, fica preenchido com o que ele já conseguiu coletar. Porém, quando você tem a obstrução bem na entradinha dele, ele vai reter aqui, né, no lugar de filtração, e vai devolver de volta. Por isso que o corpo fica com excesso, né, que a gente chama de escória, né, excesso de ureia, excesso de creatinina, excesso de potássio. E isso para o nosso corpo é danoso, tá? Porque assim, o nosso corpo precisa de sódio, potássio, cálcio, tudo isso para funcionar. Porém, se a gente tem excesso, a gente pode fazer com que, quando não tem sódio e potássio suficiente para fazer a ligação, porque é como se fosse duas mãos se encontrando. Quando tem duas mãos aqui para encaixar em uma só, elas vão conseguir encaixar? Não vão, né? Elas não vão conseguir encaixar. Vai tentar encaixar aqui e não vai conseguir encaixar as duas ao mesmo tempo. Então, quando isso acontece, as células elas ficam desorientadas, né? Elas perdem um pouco da sua noção de referência. Então, isso faz mal para o nosso corpo, né? Abala o funcionamento do nosso corpo em si, como um todo. Então, a insuficiência renal pós-renal é um fluxo urinário dificultado ou interrompido, a modalidade potencialmente reversível, quando há obstrução, a desobstrução precoce. Então, quanto mais rápido for diagnosticado, melhor é. A pré-renal, ela pode evoluir para uma renal, mas é uma condição reversível se tratada a tempo. Então, os exemplos que a gente pode ter aqui são os estados de choque, sepse, insuficiência cardíaca, cirrose hepática, com ascite e perdas volêmicas. Então, a circulação renal, ela tem como responsabilidade 25% do débito cardíaco, tá? Então, um pouco do sangue que passa pelos rins, ele tem responsabilidade de 25% no valor do débito cardíaco do paciente que a gente vai ter, tá? Então, se tem algum comprometimento renal, esse débito cardíaco fica comprometido. Ele perde 25% do seu valor total. Então, insuficiência renal, ela pode ser uma oligúria. O que é olígura mesmo? Que olígura vem de oligúrica. Oligúria. Olígura. Oligúrica vem de oligúria. O que é oligúria mesmo? Eu acho que foi até a Raíssa que me respondeu.
Não, foi a Raíssa que me perguntou o que que era. O que que é oligúria, Raíssa? Raíssa, você está aí, Raíssa? Voltei. É a baixa negócio de urina? Esqueci o nome. Falta de urina? Não, a ausência da Produção de urina abaixo do normal. Isso, produção inadequada da urina, isso mesmo, urina abaixo do normal. Então, a necrose, que são características, né, que podem estar relacionadas a situações de olíguras. Essa palavra é difícil de falar. Oligúrica. Pronto. É a necrose tubular, aguda isquêmica, rabdomiólise e glomerulonefrites. E não oligúricas são a necrose tubular aguda por aminoglicosídeos, tá? Aminoglicosídeos quer dizer que são aminoácidos e glicose, tá? Os dois estão juntos. Então, na ida não oligúrica, a queda do TFG, que é taxa de filtração glomerular, que é aquela parte que eu estava explicando para vocês, aonde o glomêrulo não consegue filtrar. Ele pega, tenta armazenar, porém ele devolve. Mas também há uma tubulopatia importante que compromete a reabsorção tubular. O tubo é aquele corpinho que eu mostrei para vocês, aonde pode ocorrer as obstruções. E o glomêrulo é a parte em forma de lua, tá? Vocês vão ver em anatomia, vocês vão tá craque quando voltar. Então, a hipóxia, ela é prolongada no tecido renal por causa da depressão persistente da taxa de filtração glomerular e das funções tubulares, mesmo após o distúrbio inicial sendo ocorrido, né? Então estão envolvidas nesse processo a perda da integridade epitelial, as alterações vasculares por excessos de vasoconstritores e ausência de vasodilatadores. Os vasos constritores fazem o que mesmo? Eu esqueci. Alguém aí sabe? O quê que você perguntou? Eu perguntei o que os vasos constritores fazem. Eu esqueci o que é. Você sabe, Raíssa? Ou alguém aí sabe? Ah, eu não lembro. Os vasoconstritores, gente, são substâncias que fazem que diminuem o calibre do vaso, tá? Então, o vaso ele vai estar constrito, ele vai estar com o seu calibre diminuído e não vai ter, né, os vasodilatadores. O vasodilatadores, o que ele faz? Ele aumenta o calibre do vaso. Então, se por uma vez o vaso está constrito, está passando menos fluxo de sangue e ele não tem a presença do vasodilatador para aumentar, isso gera até uma certa isquemia no local. Por quê? Porque esse lugar vai estar recebendo menos sangue oxigenado do que ele precisa, tá? Então, uma das causas de IRRA, que é insuficiência renal aguda, é a origem tóxica por medicamentos, peçonhentos e pigmentos, como hemoglobina e mioglobina. Lembrando, gente, que a hemoglobina e a mioglobina, elas estão presentes aonde? No sangue. Porém, elas não podem ir para o rins porque elas são tóxicas, tá? E peçonhentos, a gente fala de peçonhentos e animais peçonhentos, tá? Quando tem a picada de animal peçonhento. Então, ocorre uma vasoconstrição renal e a ação tubular tóxica direta. Então, a IRRA pós-renal ocorre quando há uma obstrução do sistema renal excretor. Então, as causas são obstrução uretral, do colo vesical ou da uretra prostática, obstrução uretral, bilateral ou unilateral, no caso de um rim único, funcional, que é a bexiga neurogênica. Então, aqui falando para vocês, quando tem unilateral, é de um lado só, porque, não sei se você sabe, nós temos 2 rins, né? Então, com um a gente consegue sobreviver bem, porém, se já tem um comprometimento nenhum, a gente precisa que o outro funcione com 100% da sua capacidade.
Então, se ele já tem algum comprometimento no outro também, aí essa pessoa tem que fazer hemodiálise. Aí não tem outra escolha mesmo, não, tá? Então, vamos falar um pouquinho dos sinais e sintomas, tá? Então, é a oligoarinúria, náuseas e vômitos, tontura, cefaleia, letargia, convulsões, edema, hipertensão, respira, Ludmila, hipertensão arterial e o hálito urêmico. Então, quais são os tratamentos? Então, vai tratar o fator desencadeante, né, o que está fazendo com que isso aconteça, a manutenção do estado geral, vai tentar manter ele o mais estável possível, e a adequação da dieta. Então, o diagnóstico da insuficiência renal aguda se dá pelo exame físico, anamnese e a creatinina elevada. Aonde que a gente vai achar essa creatinina elevada? Alguém sabe? Aonde que é o certo de achar a creatinina? Vamos começar por aí. Raíssa, Larissa, Débora, Luciene, quem quer responder? Oi, prof. Hã? Oi? Não. Aonde que é o certo? Vamos de novo, vou perguntar de novo. Aonde que é o certo de achar a creatinina? Onde que ela tem que estar? Ih, professora, eu não sei, viu? Eu tô Eu aqui, não tá? sei. Essa eu não sei, nem tem dúvida. Eu também não sei, não. Ó, a creatinina, gente, ela tem que estar na urina, tá? Tem que ter presença de creatinina só na urina. Se vocês quiserem fazer uma observação aí, pode-se achar creatinina no sangue? Pode, porém, valor baixo, tá? Tem um valor mínimo aceitável de creatinina no sangue. Porém, quando o paciente ele tem uma insuficiência renal, né, aguda, ou qualquer uma das outras que a gente já viu aqui, a creatinina ela vai estar super elevada no sangue, porque é aquele processo que eu falei para vocês. O glomérulo tenta filtrar, ele retém o máximo que ele pode, só que quando ele está vendo que já está fazendo mal para ele, ele solta. Então, volta para onde? Para a corrente sanguínea. Então, um dos fatores, né, é a creatinina aumentada. Então, vai ser no sangue, vai ser por exame de sangue, tá? Que vai saber disso. Então, quais que são os indicativos para diálise? Né? Vai ser a hiperpotassemia, a hipervolemia, que vai ser edema periférico, derrame pleural, derrame de pericárdio, né? Ascite, hipertensão arterial e INCC, insuficiência cardíaca congestiva. Alguém sabe o que é hipopotassemia? Hiperpotassemia? Presença de potássio em excesso no organismo? Oi? Presença de potássio em excesso no organismo, será que é isso? Isso. Hipotassemia é aumento do potássio, tá? Então, se vocês quiserem anotar aí. E derrame tanto pleural quanto pericárdio quer dizer que é a presença de líquido ou sangue na pleura, que a pleura é o que reveste o pulmão, e o pericárdio é o que reveste o coração. Então, vai ter presença de sangue ou líquido nessa cavidade pleural. Então, a uremia, tá? É relacionada a ácido úrico, tá? Então, vai ter as manifestações do sistema nervoso central, que vai ser sonolência, tremores, coma e confusão. No sistema cardiovascular, vai ter a pericardite e o tamponamento cardíaco. Nos pulmões, vai ter a congestão pulmonar e a pleurite. Tá? Então, a pericardite e a pleurite é infecção ou inflamação do quê? Do peritônio, que é o que reveste tanto o coração quanto o pulmão. No aparelho no gastro, né, intestinal, vai se encontrar náusea, vômito e hemorragias digestivas.
Acidose metabólica vai ser quando o ácido do paciente, pH dele vai estar mais ácido do que básico, tá? Então, ele vai ter uma acidose metabólica, o metabolismo dele vai estar mais ácido. E outros que também pode achar é a hipo e hipernatremia, hipo ou hipercalemia, hiperuricemia, hipermagnesia, hemorragias devido a distúrbio plaquetário, insuficiência cardíaca refratária, hipotermia e intoxicação exógena. Olha só para vocês verem o que um paciente que tem tudo descontrolado. O que é tudo descontrolado? Hipernatremia ou hiponatremia é aumento do sódio, tá? Aumento ou baixa do sódio. Hipo ou hipercalemia é aumento de cálcio. Hiperuricemia é aumento do ácido úrico. Hipermagnesia é aumento de magnésio. Então, todos essas substâncias que a gente tem no nosso corpo vai estar aumentado, vai estar elevado. Então, vai estar resultando nesse desfecho que a gente está vendo aí, nessas complicações na qual estão sendo apresentadas no nosso organismo. Então, se alguém quiser anotar, eu vou repetir novamente. Alguém quer anotar? O significado dos hiperes e hipo aqui, da parte dos outros? Larissa, Débora, vocês querem anotar? Larissa gosta de anotar. Quer anotar, Larissa? Não, prof. Depois eu pego com as meninas. Repete, Pode por ser, favor. prof. É porque eu tô trabalhando. Se não eu parar aqui, minha filha, é só amanhã que eu termino. Tá Ludmila, bom, repete, por favor. eu vou repetir, tá? Então, vamos lá. Começar pelo de cima aqui. Esse primeiro é hiperpotassemia, que é aumento de potássio, tá? Aí a gente vai descer mais um pouquinho aqui e vamos falar da hipo ou hipernatremia. Que é aumento ou baixa de sódio. O próximo é a hipo ou hipercalemia, tá? Que é aumento ou diminuição da concentração de cálcio no sangue, tá? Agora a gente vai falar desse aqui, ó. Hiperuricemia, que é aumento do ácido úrico no sangue. Hipermagnesia é aumento do magnésio no sangue. Quer que repete algum, Carla? Que você não conseguiu pegar ou deu para você anotar todos? Deu sim, obrigada. De nada. Por que é importante vocês saberem isso? Porque às vezes vocês vão pegar a evolução do paciente e vai estar escrito assim: paciente com quadro dialítico com hiponatremia, hipercalemia, hiperuricemia, hipermagnesia e hipotassemia. Aí vocês vão olhar assim e falar assim, tem hipo aí para dar e vender, né? É só isso que vocês vão falar. Se não conhecer o que está acontecendo, né? Então, saber esses termos é importante, porque você não pode ofertar para ele comida com alto índice de potássio, com alto índice de magnésio, com alto índice de sódio, de cálcio, de ácido úrico, alimentos que vão se tornar ácido úrico para ele, porque tudo está em excesso. Né? Então, ele tem que saber o que vai poder comer, principalmente se for um paciente dialítico que está em casa. Se for um paciente dialítico que está na residência, né?